tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui para a nossa aula sobre tradução ou síntese proteica. Já está vendo aí, já pelo nome, que a gente está falando de um processo que visa a produção de proteínas. Proteínas são as macromoléculas mais abundantes nos seres vivos e elas são formadas por aminoácidos. Você já parou para pensar de como será que são formadas essas proteínas? Existem milhares de proteínas diferentes, mas apenas 20 tipos de aminoácidos. A gente vai entender como se dá esse processo. Você dá uma olhada aqui e eu coloco para você o dogma central da biologia celular. Então, esse aqui é o dogma central da biologia celular, ou seja, a formação das proteínas, a transmissão das características, a estrutura é essa aqui. Do DNA, eu vou então formar um RNA e desse RNA é que vão ser formadas as proteínas. Repare que esse DNA ele tem capacidade de se replicar, de fazer cópias deles mesmos. Você vai fazer uma busca aqui nas nossas aulas e vai encontrar uma aula só sobre replicação, sobre transcrição, o processo de formação desse RNA. E, por fim, a partir do meu RNA é que eu vou formar as minhas proteínas. Onde está, então, a informação raiz para a formação das minhas proteínas? Ela está aqui no DNA. Se houver uma falha nesse DNA, o RNA vai passar uma informação incompleta e eu posso até não ter alguma dessas proteínas. Então, entendido aqui, ou relembrado talvez para você o dogma central da biologia celular, vamos entender esse processo. Quando a gente analisa o RNA mensageiro, que é dele que vai partir as informações, ele então tem uma fita simples, ele é formado por uma fita, e ele tem ali uma sequência de bases nitrogenadas, aquelas 4 famosas letrinhas, né? Citosina, guanina, adenina e uracila. Assim, tá, então ele vai ter aí essas quatro possibilidades. E a partir desse RNA, a cada 3 bases dessas, que a gente chama de códon, o que é um códon? Então eu tenho aí as 3 bases nitrogenadas, a cada 3 códons vai haver então a formação de um aminoácido. Tá, então essa leitura vai ser feita dessa forma? Pois é, eu tenho a minha sequência de RNA mensageiro, a cada 3 letras, chamadas de códon ou trinca, alguns lugares você vai ver como trinca, eu tenho então a formação de um aminoácido. E assim eu vou formando então a minha sequência. É possível, por exemplo, eu passar um desafio para você. Eu te mostro um RNA mensageiro com uma grande quantidade de bases e pergunto, quantos aminoácidos vão ser formados aqui? Você consegue saber isso? Consegue. Você vai olhando ali, ó, de 3 em 3 e você vai conseguir fazer essa análise. Eu vou te dar uma diquinha para você matar essa questão aí também. Aí você assim, tá, então interessante isso aí. Repare que além do RNA mensageiro, que vai ser a base para o processo da tradução, a gente tem mais um RNA que participa desse evento, que é o RNA transportador. Já coloquei aqui para você, ó. O que esse RNA transportador ele vai fazer? Ele vai traduzir o que cada série de códons está dizendo ali, ó, e ele vai trazer o aminoácido correspondente. Vamos ver aqui o esqueminha para isso ficar mais palpável para você? Então, ó, tenho aqui então o meu RNA mensageiro, está aqui na linhazinha laranja. Repare que ele é formado por uma série de bases nitrogenadas. AUG, UU, GGA, UC. Vou decorar? Não. Isso aí vai aparecendo aí, não é uma coisa que você decore. Mas tem uma coisa que sim, vai ficar aí na tua mente. Todas as vezes que eu inicio o processo de tradução, o códon inicial sempre vai ser o AUG. É o códon de iniciação. Então, esse é fixo. E o que vai rolar depois? O que vai rolar depois vai variando de acordo com aquele ser. Então tá. Então, o códon 1, ele é sempre o códon de iniciação, é o AUG, é essa sequenciazinha, o AUG, isso aí, tá? Na sequência, então, o UU, eu tenho meu segundo códon, GGA, mais um códon. Esse RNA mensageiro, lembre sempre, ele foi feito a partir da informação do DNA, tá? Tenho aqui minha sequência de códons. Quantos códons podem ter? Muitos, muitos, muitos. E como vai se dar esse processo? Esse RNA mensageiro, então, ele vai chegar ali no citoplasma, ele foi formado lá no núcleo, chega no citoplasma e ele vai encontrar uma famosa estrutura que é o ribossomo.
Tá aqui, ó, ribossomo. Essa estrutura aqui em azulzinho é o ribossomo. O ribossomo ele tem duas porções, duas subunidades que a gente chama. E ali no meio dessa subunidade que vai rolar a produção dessa nova proteína aí, essa sequência de aminoácidos formando então a proteína. Eu tenho uma porçãozinha chamada de sítio P, onde vai ter justamente esse ponto ali de encaixe do aminoácido, dessa chegada desse aminoácido, tá? Enquanto aqui no sítio A vai rolar esse processamento dele. RNA mensageiro está com a receita do bolo. Ele quer um AUG para iniciar esse processo. Eu preciso de um aminoácido correspondente. Quem é o aminoácido correspondente? O RNA transportador, tá ele aqui, ó, com sua estrutura, ele traz a metionina, que é o aminoácido correspondente, e traz aqui para o processo. Repare que o RNA transportador, e se você não lembra muito bem sobre os tipos de RNA, vale a pena você fazer uma pesquisa aqui nas nossas aulas sobre o RNA. Ele tem na sua uma porção da sua estrutura, uma regiãozinha que a gente chama de anticódon. O códon não são as três basezinhas que eu tenho ali no meu RNA e o anticódon seria três bases que vão se complementar a ela. Então, se o RNA mensageiro tem AUG aqui, A pareia com U pareia com A, G pareia com C. O RNA transportador UAC conecta aqui trazendo quem? Trazendo a metionina. A partir de agora, a cada 3 códons, o RNA transportador pega o aminoácido correspondente e traz. E assim eu vou montando, junta esse, junta outro aminoácido, junta outro. E por fim, eu tenho aquele grande colar de contas simbolizando aí que eu tenho a minha proteína formada. Sacou? Eu destaquei aqui para você que esse processo ele tem 3 etapas. Não é uma coisa assim, acontece isso, acontece aquilo, não. É uma coisa que está acontecendo fluida, rápida, só que a gente acaba, para fins didáticos, dividindo. Esse processo vai ter o processo de iniciação, onde vai iniciar, então, esse momento desse RNA mensageiro chegando nesse ribossomo, o alongamento da cadeia, a chegada de novos aminoácidos, conecta mais um aminoácido aqui, conecta mais um, conecta mais outro, formando, então, essa proteína e chegar nesse término desse processo da tradução. E como é que o RNA transportador, ele sabe que é hora dele parar de trabalhar? Por quê? O RNA mensageiro falou, o UC, ele vai lá e, opa, vem aminoácido correspondente. Como é que ele sabe? E outra, qual é esse aminoácido correspondente? Como é que eu sei que era hora de trazer a fenilalanina? Pois é, essa é uma área que a ciência se dedicou a estudar e chegou então nessa informação de qual é a linguagem, o chamado código genético. Aqui está a nossa tabelinha do código genético. O código genético ele é universal para a maioria dos seres vivos, ou seja, o que a ciência se colocou a estudar e uma série de cientistas levaram muitos anos para chegar nessa conclusão. Como que eu sei que é hora da produção da fenilalanina? Quais são as bases que dizem isso? Chegamos nesse código e, ó, se eu quero o aminoácido fenilalanina, quando tiver as bases UUU e a UUC, vai rolar a produção de fenilalanina. Então, se no meu RNA mensageiro estiver UUU ou UUC, o RNA transportador vem e traz. Opa, é fenilalanina? Tá aqui. É como se aqui eu te desse a receita do bolo, te mostrando aí os significados. Olha, a demanda é produção de prolina, o aminoácido prolina. Produção de prolina, CCU produz prolina, CCC produz prolina, CCA produz prolina, CCG produz prolina. E você viu que interessante? Eu quero um aminoácido só, mas eu tenho 4 possibilidades para produzir ele. Eu tenho 4 códons diferentes que vai produzir o mesmo aminoácido, pois é. Esse é um maravilhoso esquema anti-erro. Por quê? CCU produz prolina. Se tiver um errinho, trocar uma letrinha. CCC, tranquilo, é prolina também. Se rolar uma troquinha, CCA, prolina também. É um esquema anti-falhas para garantir que esse aminoácido ele vai estar presente. Então aí você entendeu como é que ele sabia, por exemplo, aqui, que o códon 8 é UCA. Assim, como é que eu sei qual é a informação que está contida aí?
Você caça aqui na tabelinha. E uma coisa que muitos alunos se apavoram, muitos estudantes, eu preciso decorar essa tabela? Jamais. Todas as avaliações, o que você precisar estudar, os livros, a literatura, vai ter a tabela lá para você consultar. Você vai procurar, eu quero que comece com U, então é UCA. UCA, já sei que vai ser a serina, que o RNA transportador vai trazer para cá. E assim, eu vou formando várias bolinhas dessa aqui. Vários aminoácidos. E vai chegar uma hora que ele vai parar. Quando que ele para? Quando ele encontra os códons de parada. Na tabela, você não deve ter reparado, mas repara aqui comigo, que eu tenho 3 códons com a palavra fim. Às vezes, em alguns livros, você vai encontrar como stop códon, códon de parada. Quando no RNA mensageiro tiver a sequência UAA, ou UAG, ou a UGA, UGA, é hora de parar. Já cumpriu a missão, proteína feita, fim do jogo. Então, aqui a gente usou só um trecho, né? Mas imagina que o próximo trecho aqui, o próximo códon for UGA. UGA, hora de parar. Não vou produzir mais, não vou trazer mais aminoácido algum. Fim do jogo. Então lembra que eu falei para vocês, eu vou decorar isso de forma nenhuma. Mas o que você precisa saber? Que o códon de iniciação, então tá ele aqui, AUG, tanto é que eu até destaquei ele aqui na nossa tabela, AUG, códon de iniciação, ele além de iniciar, sempre vai trazer aí a produção da metionina. Então significa que todas as proteínas começam com aminoácido metionina? Pois é. E vai rolando a produção. E quando eu encontrar UAA, UAG ou UGA, stop códon, fim do jogo. Uma curiosidade interessante para a gente poder fechar a nossa aula é que a gente tem aqui 64 códons. Se a gente fosse contar, acredite, tem 64 códons. Repare que foram rolando as combinações, né, de cada uma das bases, né? O CA com o G, todas as combinações possíveis, chegamos em 64. Mas só tenho 20 tipos de aminoácidos. De 64 possibilidades de códons, 20 tipos de aminoácidos? Pois é. É porque o código genético, repara aqui que eu coloquei para você, o código genético é degenerado. O que significa isso? Eu tenho, para produzir um aminoácido, eu posso ter diferentes códons. Isso é um ótimo esquema anti-erro. Então, por exemplo, para produzir, como eu mostrei para você da prolina, e se fosse, por exemplo, a arginina, eu posso, para produzir só arginina, tanto vale a receita de CGU, de CGC, de CGA ou CGG. É como se eu tivesse ingredientes, eu tenho fórmulas diferentes para chegar no mesmo bolo, no mesmo produto. Isso significa dizer código genético degenerado. Diferentes códons para um mesmo aminoácido. E assim, então, eu passei para você aí o que é a tradução, você entendeu esse processo, a importância do RNA mensageiro e do RNA transportador e conheceu o famoso código genético. Em mim, numa planta, num animal, se está lá o é a fenilalanina. É o nosso código, é o código genético. Fechamos então a nossa aula, não esquece de fazer seu registro, tira uma foto, relê com calma, estuda e até a próxima. Tchauzinho!